E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre segurança e saúde no trabalho. Hoje, no nosso encontro 14, nós vamos falar sobre a NR7, o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Nessa nossa videoaula, lógico, como em todas as anteriores, eu não vou tratar sobre tudo que a norma diz. Eu vou estar falando rapidamente, né, sobre aqueles tópicos que eu considero mais importantes a respeito da NR7 para quem lida no dia a dia da área de segurança. Lógico, para um médico, o PCMSO, a NR7, tem um caráter totalmente diferente. O meu objetivo com essa videoaula é justamente falar a respeito da parte prática do PCMSO, que envolve tanto a fiscalização, quanto o acompanhamento, quanto o conhecimento também de quem trabalha ou pretende trabalhar na área. Então, nesse nosso encontro, eu vou abordar o PCMSO como um todo, os ASOs, né, os atestados de saúde ocupacional, os exames complementares e o relatório anual. Para começar, vamos falar sobre o primeiro item da norma, né? Ela estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados. Uma vez eu recebi uma denúncia sobre um salão de cabeleireiro, né? Eu falei, gente do céu, né? Fui lá para ver questão de uma denúncia a respeito de ausência de exame médico no salão de cabeleireiro. Eu achei estranho, mas fui analisar porque todos os empregadores têm que garantir a elaboração e a implementação do PCMSO. E chegando lá que eu fui me dar conta da natureza da denúncia. Era um salão minúsculo, né, com mais trabalhador e secador e produto químico e gás do que cliente. Então foi realmente, né, além do PCMSO, a gente solicitou uma série de outras medidas ambientais que acabou ficando de acordo com o que a norma exige, né? Mas continuando, né, a obrigatoriedade da elaboração por parte de todos os empregadores do PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores. Ok, gente? O item 712, essa NR estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO. Como toda norma, a NR7 diz a parte mínima. Se o médico responsável pelo programa quiser ir além, lógico, é até preferível, né? O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho. Gente, caráter de prevenção. Se você pega um PCMSO que não traz determinada função que é encontrado naquele estabelecimento, o PCMSO deixa de ter esse caráter prevencionista. Então a norma traz isso, não vou relatar aqui, né, só vou comentar. A norma tem que ter todas as funções do estabelecimento e os riscos ao qual cada uma delas está exposto. Ok? Vamos em frente. 724, o PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NRs, principalmente a NR9, tá, gente? O PPRA, a gente ainda vai falar sobre ela, mas o PCMSO e o PPRA andam de mãos dadas, ok? Agora o item 731 diz as responsabilidades do empregador: garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, custear tudo, né, com relação a ele, né, indicar dentre os médicos do SESMIT da empresa um coordenador responsável pela execução do PCMSO. Gente, o médico coordenador não é quem faz o programa, é quem executa. Tá? E na linha D, se a empresa não precisar ter um médico no SESMIT, caberá ao empregador indicar qualquer médico do trabalho para coordenar o PCMSO. Nas nossas videoaulas 8 e 9, eu venho falando sobre a NR4, mas quem se interessar no nosso blog sabino.sst.blogspot.com, além de um link para a leitura da NR7 na íntegra, eu também repito o link para acesso à NR4, e quem tiver interessado em receber uma planilha que eu elaborei
para o dimensionamento do SESMIT, é só me enviar um e-mail solicitando, tá, gente? É o sabino.sst@gmail.com. Essa planilha funciona para todo estabelecimento com até 5.000 trabalhadores, né? De 5.001 em diante, eu peço para que vocês consultem o quadro 2 da NR4, mas todo estabelecimento do grau de risco 1 a 4, né, até 5.000 trabalhadores, é só você lançar a quantidade total de empregados no local nessa planilha que ela vai te dar todo o dimensionamento correto do SESMIT. Aos interessados é só me enviar um e-mail, ok? Vamos seguindo que eu já estou atrasado. Né? Compete ao médico coordenador realizar os exames médicos ou encarregá-los ao profissional familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, né? E garantir que os exames complementares sejam realizados por quem entende do assunto. Né? O exame complementar é sempre aquele mais aprofundado. Lógico, você não vai mandar para alguém que desconhece o assunto. Né? Não está com essa redação na norma, mas aqui é só para explicar. Né? O PCMSO deverá incluir a realização obrigatória dos exames médicos admissional, periódico, de retorno ao trabalho, mudança de função e o demissional. Esse item tem praticamente 50% da NR7. Tá? Vamos detalhar cada um deles. Exames médicos. Avaliação clínica, anamnese, exame físico, exame mental e os exames complementares. Uma audiometria, uma espirometria, um TGO, TGP, raio-x de tórax, enfim. Quando o médico achar necessário ou a NR exigir, a NR7, um dos seus anexos, ela traz uma relação de exames complementares obrigatórios, dependendo da exposição aos riscos. Tá? O exame admissional, né, realizado antes do trabalhador assumir suas atividades, e aqui eu queria chamar a atenção, gente, antes. Tá? A gente já abordou também esse assunto numa videoaula anterior, né? Para quem quiser, basta dar uma olhada no nosso blog, eu não lembro de cabeça agora qual foi, mas no nosso blog está relatado lá qual videoaula é essa. Né? O exame médico periódico, ele deve ser realizado anualmente ou a intervalos menores, no caso de trabalhadores expostos a riscos. Quem vai determinar esse intervalo é o próprio médico ou um auditor fiscal formado em medicina. Tá? Realizado também anualmente para trabalhadores menores de 18 anos ou maiores que 45 anos, né? Independentemente de expostos a riscos ou não, né? E nos demais casos, trabalhadores têm que realizar o exame médico periódico a cada 2 anos no máximo. Né? O exame médico de retorno ao trabalho, né, realizado obrigatoriamente, gente, no primeiro dia de volta ao trabalho. Não é antes, não é depois. O retorno ao trabalho tem que ser obrigatoriamente no primeiro dia de retorno. Né, para todo trabalhador que ficou ausente por período igual ou superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente. Claro, se o trabalhador emenda o carnaval com as férias, ele vai ficar uns 35 dias de férias. Né? É mais de 30 dias afastado. Mas não é por motivo de doença, então esse trabalhador não precisa fazer o exame médico de retorno ao trabalho. Né? É só no caso de afastamento superiores ou iguais a 30 dias por motivo de doença ou nos casos de parto. Tá? O exame médico de mudança de função, a norma determina que toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor que implique a exposição do trabalhador a risco diferente daquele a que estava exposto antes da mudança. Por exemplo, você é auxiliar administrativo e vira gerente administrativo. Você está mudando de função, mas os riscos são os mesmos. Então você, nesse caso, não precisa fazer o exame médico de mudança de função. É só quando a exposição aos riscos se modifica. Ficou claro, gente? O exame médico demissional, ele tem que ser realizado até a data da homologação da demissão, mas você não precisa fazer o exame médico demissional naquele trabalhador se o último exame periódico dele foi realizado há 135 dias ou menos para empresas de grau de risco 1 e 2, ou a 90 dias ou menos em empresas de grau de risco 3 ou 4. Nesses casos, o demissional é dispensado. Ok? Para cada exame realizado,
o médico emitirá um ASO em duas vias. A primeira via fica no local de trabalho à disposição da fiscalização, seja esse local qual for, tá, gente? Frente de serviço, estabelecimento, qualquer local de trabalho, o ASO do trabalhador tem que estar lá à disposição da fiscalização. E a segunda via será entregue ao trabalhador mediante recibo na primeira via. O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo estas ser objeto do relatório anual. Gente, isso traz muita dúvida, então eu vou abordar o relatório anual aqui com mais atenção. Primeiro item, o relatório é anual. Não é o PCMSO, gente, que é anual. É o relatório. Tá? Algumas características dele. Deverá discriminar por setores da empresa a quantidade e a natureza dos exames médicos realizados, incluindo as estatísticas dos resultados considerados anormais e um planejamento de ações para o ano seguinte. Num dos anexos da NR7, tem uma sugestão lá de modelo de relatório anual. Você dando uma olhada não vai ter maiores dificuldades não. Tá? Deverá ser apresentado e discutido na CIPA. Uma cópia do relatório anual deverá ser anexado na ata da reunião. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi nenhum relatório anual anexado em ata da CIPA. E se você perguntar, pelo menos isso sempre acontece comigo, sempre que eu pergunto se o pessoal já discutiu o relatório anual, ninguém sabe do que se trata. Né? E o relatório anual deverá ser mantido de modo a proporcionar imediato acesso à fiscalização. Né? É um documento que tem que estar disponível também em qualquer estabelecimento. Né? O item 748, sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais ou sendo verificadas alterações que revelem qualquer tipo de disfunção de órgão ou sistema biológico, caberá ao médico coordenador solicitar à empresa a emissão da CAT. Né? Muita gente pergunta se a CAT está sob responsabilidade, sob fiscalização do Ministério do Trabalho ou não. Esse é um dos itens que eu, Alexandre, considero que dão embasamento à fiscalização do trabalho, solicitar a determinadas CATs, por exemplo, as CATs emitidas nos últimos 36 meses, por exemplo. Tá? Vamos seguindo. Né? Todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação dos primeiros socorros, que deverá ser guardado em local adequado e sob os cuidados de pessoa treinada para esse fim. Gente, muito cuidado que primeiro socorro é primeiro socorro. Né? É uma gaze, uma atadura, uma tesoura, né? Qualquer coisa para ingestão eu não aconselho. Né? Você não sabe se o trabalhador é alérgico, se aquilo vai baixar a pressão, vai subir a pressão. Né? Então é só os primeiros socorros mesmo, né? Para depois, aí sim, chamar a unidade de emergência, de urgência, né? Uma ambulância, nos casos mais graves. Como sempre, me alonguei absurdamente mais do que eu havia planejado no início. Já temos aí mais de 13 minutos de vídeo. Né? Pretendo ir reduzindo esse tempo aos iniciais 5, 6 minutos, que esse é o meu objetivo, para o vídeo não ficar muito longo. Né? Mas, como sempre, estamos aí à disposição no Orkut, no Gmail, né? No Facebook e no Twitter. Né? Eu volto a falar aqui no nosso blog, sabino.sst.blogspot.com. Você encontra os links para as normas citadas, no caso aqui NR4 e NR7. Quem tiver interesse em receber uma planilha que já dimensione, né, o dimensionamento do SESMIT, né, para ficar repetitivo, para que dê o dimensionamento correto do SESMIT com base no 4.2 da NR4, pode me mandar um e-mail também solicitando. No caso, essa planilha só serve, repito, para estabelecimentos com até 5.000 empregados. Ok? Gente, era isso. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Né? Um bom trabalho a todos. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço e tchau.